Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Bom, estamos aqui na nossa segunda aula sobre termoquímica, aula parte 2. E é nessa parte 2 que a gente finaliza a relação com termoquímica, ficando apenas uma aula extra sobre a relação da entropia. Tá? Mas essa aula sobre entropia não vai entrar nessa nossa, eu vou colocar como uma aula extra depois para vocês. Conteúdo dessa segunda aula, o que vai ser? Entalpia de formação, entalpia de combustão e cálculo de ΔH. Só lembrando que existem 3 maneiras de calcular o ΔH, tudo vai depender do que o exercício vai fornecer para vocês em prova. Por isso que a gente precisa saber as 3 maneiras. Tranquilo? Ok? Começando então. Entalpia de formação. Vamos deixar de combustão de ladinho aqui agora. O que é a entalpia de formação? É a entalpia envolvida na formação de um mol, de uma dada substância, sempre utilizando substâncias simples no estado alotrópico mais abundante. Lembra que eu falei na aula parte 1 sobre estado alotrópico mais abundante, carbono grafite, carbono diamante, oxigênio e gás ozônio? Eu também citei para vocês do fósforo, branco e vermelho, e nós também temos essa relação com o enxofre rômbico ou monoclínico, ok? Então vamos pegar como exemplo aqui a reação de formação do ácido sulfúrico. Então vamos lá. Gás hidrogênio, estado alotrópico mais abundante. Enxofre rômbico, estado alotrópico mais abundante. Gás oxigênio, estado alotrópico mais abundante. E daí? Que todos estão no estado alotrópico mais abundante. E daí que a entalpia desse cara vale quanto? 0. A entalpia desse cara vale quanto? 0. A entalpia desse cara vale quanto? 0. Porra, mas vale tudo 0? Tudo não, porque tem do produto. Se eu fizer essa reação, qual é o ΔH que eu chego? ΔH padrão. O que é condição padrão? 1 atm, 25 graus Celsius. Então, variação padrão de formação para o ácido sulfúrico é igual a menos 813 kJ por mol de ácido sulfúrico formado. Big, por que eu posso falar que isso aqui é a entalpia do ácido sulfúrico e não é só a entalpia da reação? Eu posso falar isso por esse motivo aqui, ó. Vamos adiantar aqui uma coisinha. ΔH. É a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Isso apareceu na última aula para vocês. Qual que foi o valor do ΔH? Menos 813. Logo, entalpia do produto, eu não sei. Eu não sei qual é a entalpia do ácido sulfúrico. Por que você não sabe? Ele é uma substância composta. Eu não sei. Eu só sei se for substância simples no estado alotrópico mais abundante. 0 mais 0 mais 0. Qual que é a entalpia dos reagentes então, lindo? 0. Traduzindo, tira esse 0 daqui. O que a gente tem? Que a entalpia do produto é igual a menos 813 kJ. E daí? E daí que quem que é produto nessa história? Ácido sulfúrico. Por isso que eu posso afirmar que a entalpia do ácido sulfúrico é menos 813 kJ por mol. Essa é a entalpia de formação para o ácido sulfúrico. Legal. Onde que eu utilizo isso? No cálculo de ΔH. O que o cara vai fazer? Vai te dar uma reação. Geralmente, se a gente pegar o vestibular da UEL, da Federal, aí, qual que é o padrãozão para elas? Igual já apareceu na específica da UEL. Ele deu uma reação de combustão. Tá? Deu uma reação de combustão e dessa reação de combustão ele pede um valor de ΔH. Para isso, o que ele vai te dar? A entalpia de formação dos reagentes e a entalpia de formação dos produtos. Que é exatamente isso daqui. Você vai balancear a sua reação, substituir cada substância com o valor da entalpia de formação responsável a ela e fazer o cálculo de ΔH. Ou seja, isso, para ser bem sincero, de maneira direta, cai nas provas? Bem difícil. E quando cai nas provas, ele cai como? Falando da parte teórica. Você tem que saber que vai utilizar sempre substâncias simples no estado alotrópico mais abundante e saber que é sempre para a formação de 1 mol. Se tiver a formação de 2 mols, 3, 4 ou mais mols, isso deixa de ser a reação de entalpia de formação. Tá? Quando cai, cai de maneira teórica, dessa forma que eu citei para vocês. No mais, é uma ferramenta que a gente vai ter tabelado para calcular o ΔH.
Próxima informação, entalpia de combustão. A entalpia de combustão, como o próprio nome já fala, ele vai me relacionar à energia. Corta. A entalpia de combustão, como o nome corta. Entalpia de combustão, como o próprio nome já fala, será a energia, será a entalpia envolvida em um mol de uma determinada substância. Corta. Entalpia de combustão. Bom, galera, o nome já responde para nós. É a energia envolvida na combustão de determinada substância. Só que atenção, não é qualquer combustão. É na combustão completa, que também é chamada de combustão total. Ué, mas o que é uma combustão completa e combustão total? É quando eu tenho oxigênio suficiente para transformar o carbono, se ele estiver presente, em CO2. Por quê? Porque se eu não estiver falando de uma combustão completa ou uma combustão total, eu estarei falando de uma combustão incompleta ou uma combustão parcial. A combustão incompleta ou parcial, ela não terá oxigênio suficiente para a formação de CO2. A combustão incompleta, aqui, combustão incompleta ou parcial, ela terá como formação monóxido de carbono, tá? Então, forma CO gasoso ao invés de CO2 gasoso, como aconteceu na combustão total. Então, lembrem-se disso. Combustão total, combustão completa, formação de CO2. Bonitões, isso será sempre para um mol da minha substância. Volto a comparar aqui, ó. Vem para o lado. Lembra que eu disse? Entalpia de formação é para a formação de 1 mol da minha substância. Então, o meu produto tinha que ser obrigatoriamente 1 mol. Agora, na combustão, o que precisa ser 1 mol? Do meu combustível. E é bom lembrar, o que vai ser o metano aqui? O metano vai ser o nosso combustível. Enquanto o gás oxigênio vai ser o quê? O nosso comburente. Então, a reação de combustão ela é formada por combustível e comburente. Se tiver carbono, forma CO2. Se tiver hidrogênio, forma água. Tá? Essa é a nossa reação de combustão. De coração, isso aqui aparece com grande frequência? Porra nenhuma. Isso é utilizado como? Da mesma maneira da entalpia de formação. Questões teóricas que vão falar que a combustão é incompleta ao invés de completa, para tentar te confundir. Reações teóricas que vão formar, tá? O CO vai afirmar que está tudo ok e não está. Reações que vão colocar 4, 5, 6, 10, trocentos mols. E aí o resultado não estará em kJ por mol. E aí eu não posso afirmar que é uma variação de entalpia de combustão. Então isso é menos comum. Quando aparece, aparece mais de forma teórica. Não tem uma certa recorrência nos vestibulares que nós estamos acostumados aqui, o EL, o EM Federal. Tá bom? Fiquem tranquilos quanto a isso. Lindos. Seguindo, nós vamos entrar agora... Sai daí. Aê. Nós vamos entrar agora em uma outra parte, que é a mais importante. Tá? É a mais importante. É a que mais aparece, é a que pode colocar nós, durante uma prova, em maior dificuldade. Porém, não precisamos de pânico, né? Em um momento aí que a gente precisa manter a calma, a tranquilidade, porque são situações simples que nós vamos enfrentar desde que a gente saiba o que está sendo fornecido e como operar. Tá? São 3 maneiras para calcular o ΔH. Pessoal, a primeira é através da entalpia de formação. Porra, você acabou de falar sobre isso. Acabei de falar mesmo. Eu já até expliquei mais ou menos como isso funciona, mas vamos lá. O ΔH ele vai ser calculado pelo somatório da entalpia dos produtos menos o somatório da entalpia dos reagentes. Tá? O que é o somatório? Então eu vou pegar toda a entalpia dos produtos e vou subtrair através da entalpia dos reagentes. Certo? O que o exercício vai ter que fornecer para você? Ué, o nome já fala. O exercício vai ter que fornecer para você a entalpia de formação de cada uma das substâncias que estão ali presentes. Metanol, gás carbônico, água.
Porra, tá faltando a do O2 que você não colocou. Não coloquei e os exercícios também não vão colocar. Eu expliquei isso na aula passada. Por que eles não vão colocar a entalpia do O2? Porque é a substância simples no estado alotrópico mais abundante. E daí? E daí que a entalpia para ela será igual a zero. Mas antes de a gente sair riscando, cortando e a porra toda, nós precisamos balancear esta reação. Queridos, vamos fazer esse balanceamento, como ele é simples, vamos utilizar a regra do macho. O que é a regra do macho? Ó, nós vamos balancear primeiro o metal, depois nós vamos balancear um ametal que seja diferente de carbono e oxigênio. Depois disso, vamos balancear o carbono, passamos para o hidrogênio, deixa eu apertar aqui, senão não cabe, e chegamos até o oxigênio, ok? Essa é a sequência. Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Se são reações mais simples, a gente utiliza esse método. Se são reações mais complexas, como as reações de oxirredução, aí a gente faz o balanceamento por oxirredução mesmo, porque pela regra do macho vai dar dor de cabeça e vai gastar muito tempo, tá? Chegando aqui. O que nós temos nessa reação? Só os três últimos. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Começa pelo carbono. Quantos carbonos eu tenho nos reagentes? 1. Quantos carbonos nos produtos? 1. Já está balanceado. Hidrogênio? 1. Com mais 3, 4. São 4 hidrogênios nos reagentes. Produtos? 2. Se eu tenho 4 hidrogênios de um lado, 2 hidrogênios do outro, eu preciso ficar com 2 águas, para que aí sim, cada água tem 2 hidrogênios, se são 2 águas, 4. São 4 hidrogênios, isso está balanceado. Falta acertar o oxigênio. 1 oxigênio com mais 2, 3. Lado direito, lado dos produtos. 2 vezes 1, 2, com mais 2, 4. Eu tenho 4 oxigênios na direita, 3 oxigênios na esquerda. Eu preciso dar um jeito de ficar com 4. Filho, isso já está pronto. Você não vai mexer nesse cara. Afinal de contas, você já acertou o carbono e hidrogênio através dele. Esqueça esse cara. Quantos oxigênios nós temos aqui? 1. Se do lado direito eu tenho 4, aqui eu tenho 1, faltam 3. Se eu tenho 2, quantas vezes 2 vai me dar 3? Ah, 1,5. Isso. Só que cuidado, eu não posso utilizar número com vírgula aqui no balanceamento. Mas posso usar a fração correspondente. Qual é a fração mais simples que corresponde a 1,5? 3 sobre 2. Pronto. Agora sim está balanceado. O que vai acontecer? Forneceu o dado de cada um, nós vamos aplicar esses dados na nossa equação e está resolvido o problema. Só uma coisa, deixa eu só fazer uma coisinha aqui, ó. Pau, 0. Por que eu fiz isso? Porque a entalpia dele vale 0. Preciso colocar ele na reação para calcular o ΔH? Não, não preciso. Vamos lá. Folhinha novinha. Vou deixar do lado aqui estas informações para ir nos ajudando e vamos lá. Bom, ΔH é igual somatório da entalpia dos produtos menos o somatório da entalpia dos reagentes. Queridos, tá lá. Somatório dos produtos. Quem que é produto nessa história? Tá aqui do lado. Quem que é produto? Isso aqui é produto. Então, vamos. CO2 mais 2 H2O. Pronto. Isso é produto. Menos o meu reagente. Quem que é reagente? Tá aqui. Metanol. Ah, coloca o oxigênio também. Coloca lá, coloca lá. Vou colocar. Porém, apesar de ter colocado, o que a gente já vai fazer com esse cara? Cortar. Porque esse cara vai ser 0. Bora. Continuando aqui. ΔH. ΔH eu não sei. É igual a entalpia para o CO2. Menos 393. Mais 2 vezes. Entalpia para a água líquida. Menos 287. Menos. Qual que é a entalpia para o metanol? Menos 230.
Pronto. Galera, de verdade, essa folhinha aqui, ó, já nos ajudou. Pode ir embora. Vem para cá. ΔH é igual menos 393 mais menos. Aplica a nossa multiplicação. 2 vezes 7, 14, sobe 1. 2 vezes 16, com 1 que subiu, 17, sobe 1. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. Tá lá? Menos 574. Pode jogar sinal? Pode. Mais 238. ΔH é igual a menos, joga sinal de novo, 393 menos 574 mais 238. ΔH é igual. Negativo com negativo, mantém, faz a soma. 4 com 3, 7. 7 com 9, 16. 5 com 3, 8. Com mais 1, 9. Mais 238. Logo, o ΔH é igual. Bora. 967, 238 como negativo, tem maior valor, isso vai ser negativo. Então, 9, 5 para 3, 2, 9 para 2, 7. 729 quilô. Vamos verificar se a resposta está em quilojoule ou em quilocal. Voltando para cá, pegando o nosso ajudante. Todas as informações foram fornecidas em quilojoule. O que significa dizer? Que a resposta também será em quilojoule. Ih, ficou feio. Vou fazer outra aqui embaixo. ΔH menos 729 quilojoules. Isso aqui é o valor do ΔH da reação de combustão de 1 mol de metanol. Tá? Essa é a maneira de calcular o ΔH. De verdade, essa é a maneira mais simples que a gente tem de calcular o ΔH. As outras duas maneiras são um pouquinho mais complexas. Isso já apareceu na específica da UEL, como eu citei para vocês. O que a UEL gosta de fazer? Misturar dois conteúdos. Colocou um cálculo desse, e numa letra B, ele fez um cálculo estequiométrico relacionado. Muito comum, muito tradicional de aparecer nas provas.